Atos 17, a partir do verso 16. Deixa eu pegar um instrumento aqui para segurar a página da minha Bíblia. Está escrito o seguinte: o discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, referindo-se a Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. E outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo é indisputavelmente o grande desbravador do reino de Deus, o grande bandeirante da fé, aquele que percorreu os rincões do Império Romano, plantando igrejas nas mais diversas províncias, como Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Paulo está na sua segunda viagem missionária, depois de ter sido açoitado em praça pública em Filipos, depois de ter sido escorraçado de Tessalônica, depois de ter sido enxotado de Bereia. E ele chega agora em Atenas, corrido, deixando para trás os seus amigos de viagem missionária, Silas e Timóteo, e chega em Atenas, a capital intelectual do mundo.
a cidade aspergida pela luz do conhecimento, a cidade dos grandes luminares do saber humano, dos grandes filósofos, dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. Ele chega na Atenas de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos grandes corifeus e representantes da filosofia e das artes. E diz a Bíblia que ao chegar nessa cidade, tão bafejada pela cultura humana, ele percorre a cidade. E o seu espírito, diz a Escritura, se revolta por causa da idolatria predominante na cidade, ou dominante na cidade. Preste atenção que a ideia de idolatria dominante é como se a cidade estivesse debaixo do poder, da autoridade, do domínio dos ídolos. Uma cidade idólatra. O que é curioso é que na cidade mais intelectual do mundo, na cidade mais decantada pelo saber humano, é onde Paulo talvez encontre a mais tosca ignorância espiritual. Porque é uma tolice pensar que, se, conforme orientava lá Augusto Comte, o pai do positivismo, que o problema do homem é a educação, se nós dermos educação, conhecimento, informação, nós resolveremos o problema da sociedade. Não resolvemos, não. Porque Paulo identifica a maior ignorância espiritual exatamente no maior centro intelectual do planeta. Talvez a mais tosca ignorância espiritual estejam nos redutos das nossas grandes universidades, nos redutos dos grandes intelectuais da nação. Porque o fato do homem ter um conhecimento robusto no ponto de vista filosófico, científico, tecnológico, não significa que necessariamente ele tenha um conhecimento espiritual adequado. Às vezes ele decide, decifra e discerne as coisas mais intrincadas do saber humano, mas não enxerga um palmo na frente do seu nariz no que tange às coisas espirituais. Porque as coisas espirituais não se discernem pelo intelecto, elas são reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Mas Paulo não apenas sente o seu espírito inquieto e irrequieto por causa da idolatria, mas ele faz alguma coisa. O versículo de número 17 nos diz que por isso, por esta causa, por esta razão, ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Paremos um pouco aqui. Por que Paulo, sempre que chegava numa cidade, ele ia primeiro saber se tinha sinagoga e priorizava na sua agenda ir à sinagoga? Por uma razão muito simples. Quem frequentava a sinagoga? Os judeus e os gentios piedosos, ou seja, os prosélitos, ou seja, os gentios que não eram judeus, convertidos ao judaísmo. Por que Paulo fazia isso? Porque nesse ambiente as pessoas acreditavam já no Antigo Testamento. Então qual era o papel de Paulo numa sinagoga? Era mostrar para aquelas pessoas que já acreditavam no Velho Testamento que o Jesus que ele está anunciando é o Messias prometido no Velho Testamento. Então a sinagoga era uma espécie de ponte para a evangelização, e é por isso que ele vai para lá. E diz o texto que ele dissertava, ele argumentava, ele mostrava as evidências de que esse Jesus que ele está anunciando era verdadeiramente o Messias prometido no Antigo Testamento. Mas diz mais o texto no versículo 17, que também ele, na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. A praça dos gregos não era a praça de Fortaleza, de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. A praça é chamada de Ágora. A praça era o local onde os pensadores, os filósofos se reuniam para discutir sua cosmovisão, seu entendimento de vida, de mundo. Ali as ideias floresciam, ali as pessoas discutiam o seu pensamento e a partir dali as pessoas aderiam ao pensador A, ou ao pensador B, ou ao pensador C. E Paulo está lá na praça todos os dias.
Paulo é um pregador portas para fora. Paulo é um pregador que vai lá fora onde as pessoas estão. E Paulo comunica o evangelho para elas lá no ambiente que elas estão. E diz o texto, no versículo de número 18, que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. A pergunta é: quem são esses filósofos? Quem são os epicureus? Os epicureus eram aqueles que acreditavam que o sentido da vida é o prazer. Eles não acreditavam no amanhã, eles não acreditavam no céu, eles não acreditavam no inferno, eles não acreditavam em juízo final, eles não acreditavam em prestação de contas. Para eles a vida se limitava ao breve percurso do berço à sepultura. Para eles a vida é apenas o breve percurso desta vida entre o berço e a sepultura, e então a vida não fazia sentido senão buscar todos os prazeres que o mundo possa oferecer. Eles jogavam para dentro deles mesmos todos os baldes de prazer. Para eles a vida era assim, não tinha juízo final, não tinha acerto de contas. E Paulo vai para a praça para provar para esses epicureus que eles estão errados, que há juízo final sim, que há uma prestação de contas sim, que todos terão que comparecer perante Deus para prestar conta da sua vida. Você e eu temos que prestar conta da nossa vida, e a Bíblia diz que nós vamos ser julgados naquele dia por todas as palavras frívolas que proferimos, pelas nossas ações, pelas nossas omissões e até pelos nossos pensamentos. Os homens podem escapar da justiça da terra, os homens podem sair inocentados dos tribunais da terra, mas diante do tribunal de Deus, todos serão tratados com justiça e terão que prestar contas da sua vida. Grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, reis e vassalos, juízes das mais egregias cortes, todos terão que comparecer perante o justo tribunal de Deus. Mas estavam lá também, diz o texto, os filósofos estoicos. Quem eram os estoicos? Os estoicos eram panteístas. Os estoicos acreditavam que você está debaixo de um destino cego e implacável que você não pode mudar. Eram fatalistas. Na mente dos estoicos, você não pode mudar o rumo da sua vida. Você tem que trincar os dentes e aguentar calado o que foi imposto para você, porque não há esperança, não há uma janela no fim do túnel, não há uma luz que possa trazer esperança para o seu coração. E Paulo está lá para argumentar com essa gente que acreditava, se fosse hoje, na teologia de Gabriela Cravo e Canela: eu nasci assim, eu cresci assim, então vou morrer assim. Para dizer assim: não, tem mudança sim. Tem mudança sim. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora exige que todos os homens em toda parte se arrependam. Deus pode mudar o rumo da história da sua vida. Deus pode tirar o camarada da lama, da rua, da bebedeira, das drogas, da prostituição, da idolatria, da feitiçaria. Deus pode pegar a pessoa arruinada, quebrada, machucada e ferida, e levantá-la, e salvá-la, e restaurá-la, e perdoá-la, e fazer dela um membro da família de Deus. O que é curioso é que nesta terra tão bafejada pela cultura, pelo conhecimento humano, o pregador é um tagarela. O evangelho é coisa estranha. E o Deus verdadeiro é desconhecido. Meus amados irmãos, parece que é isso que nós estamos vendo em Fortaleza, em São Paulo, em Paris, em Nova York, em Tóquio, mundo afora. Quantas pessoas tão cultas, mas que não entendem as verdades essenciais que podem trazer esperança. Chamaram Paulo de tagarela. E essa palavra tagarela, na língua original, descrevia aqueles passarinhos que iam para o esgoto, comendo as sementes que caíam.
trocando em miúdos, tagarela, para eles era aquela pessoa que não tinha pensamentos próprios, que repetia ideias que não eram suas, alguém que não entendia bem das coisas. E eles chamam Paulo de tagarela. E sabe por que chamam Paulo de tagarela? Porque ele pregava Jesus e a ressurreição. A idolatria de Atenas era tão grande, meus amados irmãos, que Plínio disse que nesta época que Paulo visitou Atenas, havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses. Nessa época, Suetônio disse que para cada pórtico da cidade havia uma divindade. Ele chegou a dizer que era mais fácil você encontrar um Deus em Atenas do que um homem. Isso levou Diógenes a satirizar com os atenienses, saindo em pleno meio-dia, sol a pino, com a lanterna acesa nas mãos, procurando alguma coisa atentamente, e quando alguém pergunta: o que você procura, Diógenes? Ele respondeu: eu procuro um homem, porque nessa terra só tem deuses. Na cabeça dos atenienses, Paulo estava agregando ao panteão grego mais duas divindades que eles não conheciam: Jesus e a ressurreição, uma divindade masculina e uma divindade feminina. Numa cidade tão culta, se percebe uma ignorância tão tosca das verdades espirituais. Então, diz o texto, versículo 19, que tomando consigo levaram Paulo ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? É triste saber que em pleno século 21, ainda Jesus seja desconhecido. Quando o presidente americano John Kennedy foi assassinado, lá em Dallas, em 6 horas, a metade do mundo sabia que ele havia morrido. O Filho de Deus, nosso Redentor, morreu há 2000 anos. E tem muita gente, inclusive nos meios mais intelectuais, que não sabem que ele morreu pelos nossos pecados. E então, eles dizem: porque, versículo 20, nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. O evangelho é coisa estranha para eles, como é para muitos da nossa geração. Queremos saber o que devia ser isso. E aqui, pastor Gessé, eu me impressiono com o verso 21 e fico quase que humilhado com o verso 21. Porque notem vocês o que está escrito aí: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer, ouvir as últimas novidades. Que novidades? Que Paulo pregava. Atenas era uma grande metrópole. Paulo não tinha Bíblia impressa, Paulo não tinha rádio, Paulo não tinha televisão, Paulo não tinha mídias sociais, Paulo não tinha zap, Paulo não tinha folhetos. E ele chega em Atenas, e em alguns dias que fica em Atenas, o assunto da cidade é a visita dele, é a pregação dele, é o que ele prega, é o que ele anuncia. O impacto do evangelho pela presença de Paulo na cidade. E então, notem comigo o verso 22, a estratégia de Paulo. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Meus irmãos, aqui é sabedoria retórica, aqui é sabedoria de abordagem. Porque imagine vocês, Paulo chegando, o Areópago não era apenas uma elevação rochosa na frente do Partenon. O Areópago era uma espécie de tribunal dos gregos, onde qualquer pessoa que fosse levar uma ideia nova para a cidade tinha que passar pelo filtro, pelo pente dos grandes luminares do saber que julgavam as ideias. E ele não começa batendo, ele não começa dizendo: olha, vocês são ignorantes, vocês são idólatras, vocês estão perdidos. Não, ele não começa assim. Ele precisa ganhar o auditório dele. Ele precisa ter acesso aos ouvidos e ao coração deles. Então Paulo começa fazendo um elogio,
Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Meus irmãos, tem muitas pessoas que se prostram diante de um ídolo que ele mesmo fabricou, sinceramente. Ele vai ao mar dia 31 de dezembro e joga flores no mar, sinceramente. Ele acredita que Deus não existe, que a vida é só o aqui e agora, e ele está fazendo isso sinceramente. Muitas pessoas estão seguindo os ídolos, muitas pessoas estão presas ao ateísmo, muitas pessoas estão presas às ideologias perigosas, muitas pessoas estão naufragando no mar da ignorância espiritual, mas achando que elas estão certas. E aí ele diz assim: porque passando e observando os objetos de vosso culto, e eu acho isso incrível, porque às vezes nós entramos em Fortaleza, em Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro, atravessamos o Atlântico para visitar países da Europa, da Ásia, da Oceania, da África, e ficamos encantados com a beleza, com a arquitetura, com os monumentos, e andamos como turistas com o nosso smartphone, tirando uma foto, fazendo um filmezinho, nos encantando com a beleza e da estrutura arquitetônica. E Paulo não é um turista, Paulo é um missionário, e ele passa e observa, ele passa e vê, e ele passa e interpreta, ele passa e ele entende, porque às vezes nós passamos e até olhamos, mas não discernimos nada. Passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Olha, exatamente esse Deus que vocês não conhecem é que eu quero anunciar para vocês aqui em Atenas. E por que tinha esse altar? É que na mente dos gregos, os deuses que eles adotavam eram deuses vingativos. E na cabeça deles, se alguma dessas divindades ficara sem altar aqui na terra, na cidade de Atenas, essa divindade iria puni-los, fuzilá-los com a sua ira. E eles tinham medo dos seus deuses. Então o que fizeram? Levantaram um altar genérico, sem rótulo. No entendimento deles, se porventura nós esquecemos algum desses deuses, ao olhar para esse altar aqui, não vai nos punir. Então Paulo aproveita esse gancho e passa a falar para os atenienses acerca do Deus que eles não conheciam. Quem é o Deus desconhecido? Em primeiro lugar, confira comigo o versículo 24. O Deus que os atenienses não conheciam é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Ele é o Deus criador. Essa é a primeira verdade do cristianismo, meus irmãos. E nós estamos numa conferência da essência do Evangelho. E eu louvo a Deus porque esta igreja tem sido zelosa no ensino da palavra de Deus. E talvez nenhuma verdade da Bíblia é mais atacada e é mais perseguida hoje do que a verdade de que Deus é o Criador. A matéria não é eterna como pensavam os gregos. Eterno só Deus o é. A matéria foi chamada à existência pela palavra onipotente do Deus Todo-Poderoso. Este mundo não veio à existência por geração espontânea, não. Esse mundo não pariu a si mesmo, esse mundo não deu à luz a si mesmo, esse mundo foi criado e criado pelo Deus Todo-Poderoso. Esse mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está calçada com a verdade. Isso porque o caos não produz o cosmos. Isso porque a desordem não produz a ordem. Esse mundo tão vasto, tão extenso, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos, não poderia ser resultado de uma mega explosão casual. É simples ver isso. Por que nós estamos no planeta Terra? Será que acertamos na loteria milhares de vezes? Por que estamos aqui? E a resposta é: estamos aqui propositadamente.
Porque se nós estivéssemos mais longe do sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do sol, morreríamos queimados. Não, não foi um acaso que nos deixou aqui não, foram as mãos do Criador. Este mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Em 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. O seu livro, Origem das Espécies, tem mais de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 mas falta a evidência das provas. Criacionismo não é artigo de fé, criacionismo é artigo de religião, criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado, o que você e eu cremos pela fé é que esse mundo que foi criado por Deus. Eu quero dizer para você, jovem universitário, eu quero dizer para você, jovem que frequenta uma escola, você não precisa abandonar o seu cérebro, você não precisa jogar fora a sua inteligência para se levantar com firmeza na sua escola e dizer: eu creio que Deus é o Criador do universo. Me impressiona, por favor, confira comigo, o versículo 26, que Paulo diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Paulo está falando isso, meus irmãos, no meio dos intelectuais do mundo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Adão e Eva não são uma lenda, não são um mito, que Adão e Eva foram personalidades históricas, que Deus, a partir de um único tronco, de um único casal, fez com que toda a raça humana habitasse em toda a face da terra. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Segundo lugar, Ele não é apenas o Deus criador, Ele é o Deus da providência. Olha comigo, por favor, versículo 25, a parte B, quando diz assim: pois Ele mesmo é a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha o verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Um dos pensamentos mais comuns naquele tempo dos filósofos era que Deus, se existia, Ele criou, mas Ele não está presente. Ele é só transcendente, mas não é emanente. Ele não cuida. Deus não é um relojoeiro que fabricou um relógio, deu corda nele e deixou trabalhando sozinho, não. Deus está presente aqui. Deus é quem cuida de você. Deus é quem dá vida a você. Deus é quem dá saúde a você. Deus é quem dá pão sobre a sua mesa. Deus é quem protege você. Deus é quem abençoa você. Deus é quem salva você. Ele é o Deus presente. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele que nos dá vida, a respiração e tudo mais. Ele é o Deus da providência. Terceiro lugar, quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Versículo 24 diz: sendo Ele Senhor do céu e da terra, Ele é o Senhor. Oh, amados irmãos, todos os senhores, todos os reis, todos os imperadores, todos os que têm domínio político, um dia foram levados ao trono e no outro dia foram apiados do trono. O Senhor é aquele que levanta reis e abate reis. O Senhor é aquele que levanta reinos e abate reinos. O único rei que jamais será apiado do poder é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é Jesus Cristo nosso Senhor. A Bíblia nos informa que Ele foi exaltado sobremaneira pelo Deus Pai e recebeu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós respeitamos as autoridades constituídas, nós damos a elas a honra que elas merecem, mas nós afirmamos com todas as letras que nós só conhecemos um único Senhor, vivo e verdadeiro, é o Senhor Jesus Cristo, o único digno de receber a nossa adoração e o nosso louvor.
Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Vejam comigo, por gentileza, o versículo de número 26, quando ele disse que ele é aquele que fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Eu acho isso impressionante porque vocês bem sabem que o pai da história era um grego, chamado Heródoto, que foi contemporâneo de Esther. E ele está dizendo que o pai da história não é Heródoto, que o pai da história é o próprio Deus. É ele quem estabelece os limites. Quem é esse Deus? Esse Deus é aquele que não habita em santuários feitos por mãos humanas. E o versículo de número 29 vai dizer que não podemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Esse Deus não pode ser limitado, restringido a uma imagem de escultura, seja de ouro, seja de prata, seja de bronze, seja de madeira, seja de barro, seja de gesso. Esse Deus é espiritual, Ele é invisível, Ele é eterno, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é transcendente, Ele é soberano. Ele não pode ser contido num templo, por maior que seja, por mais rico que seja, nem os céus dos céus pode contê-lo. Se vocês estão percebendo, Paulo está colocando abaixo toda a estrutura da religiosidade ateniense. Eles acreditavam em muitos deuses, eles tinham muitos altares, eles tinham muitos templos, eles tinham muitos pórticos, e Paulo está dizendo, nada disso funciona, porque esse Deus não está aqui, não está ali, preso nesse templo, naquele outro templo, ou nesta imagem, ou naquela outra imagem. Esse Deus é maior do que tudo que Ele criou, esse Deus é transcendente, nem os céus dos céus pode contê-lo. Este é o seu Deus, este é o Deus da igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Canaã. Este é o Deus da sua vida, este é o Deus da sua família, este é o Deus Criador, este é o Deus Provedor, este é o Deus Consolador, este é o Deus Salvador, este é o Deus que nos levará para habitar com Ele eternamente. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? É o Deus que exige de todos, em todo lugar, arrependimento. Olha o versículo 30 comigo. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Eu acho isso aqui impressionante, porque Paulo está falando isso para a cidade mais intelectual do mundo. Ele está chamando aqui a gente toda de ignorante. Eu gosto de Paulo porque se ele começasse com o versículo 30, o discurso em Atenas, talvez eles fechassem a porta para ouvi-lo. Se ele chamasse, vocês são ignorantes. Bom, ninguém desejaria ouvir Paulo. Mas ele é estratégico. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Mas no meio do seu discurso ele diz, vocês todos estão encerrados na ignorância. Agora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora notifica a todos, em todo lugar, que se arrependam. Meus irmãos, o arrependimento é a mensagem central da Bíblia. Não há salvação sem arrependimento. Nós estamos vivendo uma geração, pastor Gessé, que fala muito mais em libertação do que em arrependimento. As pessoas acham que elas são vítimas do sistema. Elas precisam ser libertas. E quando eu digo que a pessoa precisa ser liberta, eu estou dizendo que ela não é culpada, ela é uma vítima. E quando a Bíblia vai tratar do assunto, diz, não, você é o culpado. Você precisa se arrepender.
Eu não estou dizendo que algumas pessoas não estejam cativas e precisam de libertação. O que eu estou dizendo é que nós não podemos colocar como causa do problema o outro. É preciso que você e eu entendamos que o problema começa comigo. O problema está no meu coração. Os ídolos estão no meu coração. O pecado está no meu coração. E é do meu coração que procedem todas as coisas más. E então eu preciso me arrepender. Mas pode ser que nesta noite alguém esteja aqui dizendo: bom, eu me arrepender de quê? Eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom cidadão, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom filho, eu sou uma boa filha, eu sou um bom cidadão, eu sou um bom empregado, eu sou um bom patrão, eu sou até um bom religioso, eu sou até membro da igreja Assembleia de Deus, Ministério Canaã. E eu preciso dizer para você que você não pode e não precisa ou não deve se arrepender apenas do que você fala, do que você faz, do que você não faz e do que você pensa. Você precisa se arrepender de quem você é. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Talvez eu só não veja o meu pecado porque a lâmpada está apagada, mas se a lâmpada acender, eu vou ver que eu sou pecador. Quando eu chego diante de Deus que é luz, quando eu chego diante daquele que é santo, 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 ninguém pode ficar sem a plena consciência de que é pecador. Agora preste atenção. Sabe por que você e eu precisamos de arrependimento? É porque todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. Vai ter juízo sim, vai ter prestação de conta sim. E sabe quais são os quesitos que vão ser julgados lá? A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Deixa eu só fazer um checklist aqui. Você já falou mal dos outros alguma vez? Você já xingou alguma vez? Já contou alguma piada indecente que não devia ter contado, mas contou? Você já perdeu o controle emocional e falou palavrão alguma vez? Você já espalhou fake news alguma vez? Você não se lembra, mas está tudo nos anais do tribunal de Deus. Por esse pente fino, posso lhe garantir uma coisa: ninguém escapa. Ninguém. Todos culpados. Mas a Bíblia diz que não vão ser julgados pelas nossas obras. O que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, seus amigos não viram, os membros da sua igreja não viram, o pastor não viu, a lei não viu, mas Deus viu. Deus estava lá. Você apagou a luz, você fechou a porta, Deus estava lá. Nesse quesito, ninguém consegue sair justificado. Então, a sentença é culpado. Mas nós vamos ser julgados, segundo a Bíblia, pelas nossas omissões. A Bíblia diz que se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. A Bíblia diz que se você guardar toda a lei de Deus e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira, porque o padrão de Deus é perfeição. Então, nesse quesito, culpado. Mas a Bíblia diz que não vão ser julgados pelos nossos pensamentos. Irmãos, aqui é muito sério. Sabe por quê? Porque nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo. Mas o tribunal de Deus tem competência para julgar foro íntimo. O apóstolo Paulo, quando ele estava tratando da questão do pecado, lá em Romanos 7, ele disse que foi a consciência do 10º mandamento que o levou a saber que ele era pecador. Sabe por quê? Porque os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus são mandamentos objetivos, que qualquer tribunal da terra pode olhar, legislar e julgar. Mas o 10º mandamento é subjetivo. Por exemplo,
Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do Senhor para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Esses 9 mandamentos são objetivos, mas o 10º é: não cobiçarás. Bom, isso é subjetivo, só Deus sabe, só Deus vê. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre. Diz os entendidos que passam pela sua cabeça em torno de 10.000 pensamentos por dia. Quantos deles você teria vergonha de contar para o amigo mais íntimo? Talvez você pense assim: pastor, não estou gostando desse argumento, mas não. Então me permita colocar você numa situação muito favorável. Imagine que você que está aqui hoje foi convidado para estar, e você é muito bem-vindo a esta casa. Vou colocar você numa situação muito confortável. Imagine que você é a pessoa mais virtuosa da cidade de Fortaleza. Imagine que durante um dia inteiro você não peca nem uma vez por palavras, você não peca nem uma vez por obras, você não peca nem uma vez por omissão. E dos 10.000 pensamentos por dia, vamos imaginar que você tenha 9.997 pensamentos bons. Só 3 pensamentos pecaminosos por dia. Você seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pensamentos por dia, eu pergunto a você, no final de um mês, quantos pecados você teria? 90. E no final de um ano? Quem é bom de Kumon aí? Quem fez Kumon? 90 vezes 12. 1.080. Vamos arredondar para 1.000. Se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu estaria hoje com 65.000 pecados. Pense comigo. Se o advogado de acusação ou o promotor provar pelos autos do processo que aquele réu cometeu 65.000 violações da lei, qual é a condição desse réu? Condenado. Ah, mas os tribunais da terra dá-se um jeito. Você compra testemunha, você suborna juiz, você vê inocente sendo culpado, você vê culpado sendo inocente, mas no tribunal de Deus o juiz é justo. Ninguém o suborna. Então não queira você entrar no tribunal de Deus fiado na sua justiça. A não ser que você se arrependa, a não ser que você creia em Jesus, a não ser que você seja justificado, ou seja, no momento em que você crê em Jesus, todo o seu pecado, toda a sua transgressão, toda a sua maldade é lançada sobre ele, e ele então com o seu sangue rime você, compra você, resgata você, e ele pega a dívida sua, anula a dívida, quita a dívida com o seu sangue e declara você justo diante do tribunal de Deus. Nenhuma culpa, nenhuma condenação, você está perdoado, você está justificado, você pode entrar com viva e bendita segurança, porque você vai ouvir: vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que você está preparada desde a fundação do mundo. Esta é uma noite de arrependimento. E a minha oração e o meu desejo é que todos aqueles que entraram aqui nesta casa, que ainda não nasceram de novo, que ainda não se arrependeram, que ainda não creram verdadeiramente no Senhor Jesus, que hoje, que nesta noite, seja a noite da sua salvação, a noite que você vai sair das garras do mal e do inimigo e pertencer ao reino de Deus e ser membro da família de Deus. Quando Paulo termina o seu sermão em Atenas, diz o texto que 3 reações aconteceram. A primeira delas, no verso 32, está escrito: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Por que eles escarneceram? Porque os gregos não acreditavam em ressurreição. Os gregos achavam que o corpo é mau, essencialmente mau, porque a matéria é má para eles. Então, para os gregos, quando alguém morria, a alma se libertava da prisão do corpo.
E na cabeça deles, ressurreição implicava em que aquela alma que fora liberta na morte voltaria ao corpo, e isso para eles era um anticlímax. Então eles escarneceram. Os gregos estavam errados. O corpo não é mau, não. O corpo foi criado por Deus. O nosso corpo foi remido pelo sangue de Jesus. E o nosso corpo hoje é templo do Espírito Santo de Deus. Diz o texto que a segunda decisão está aí no verso 32. A respeito disso disseram outros: te ouviremos noutra ocasião. Que equívoco, me permita dizer isso. Talvez muita gente aqui já fez isso. Não, eu não vou me entregar para Jesus não, porque eu tenho pendências na minha vida. Eu fumo, eu bebo, eu dou as minhas escapadelas por aí. Na hora que eu acertar a minha vida, aí eu vou me entregar para Jesus. Cuidado, cuidado. Você não administra o amanhã não. Eu não sei se estarei vivo amanhã não. E mais, quem dá o arrependimento para a vida é Deus. Se você endurecer seu coração, vai acontecer com você o que aconteceu com o faraó. Deus vai tornar o seu coração duro. Pastor Davi, era um período deste carnaval. E eu convidei um filho de um membro da igreja, que estava afastado, longe de Deus, na bebedeira. E disse: fulano, vamos participar das programações da igreja? Vem para cá com a gente. Eu me lembro até hoje, pastor Gessé, ele estava com um boné, virou o boné para trás e disse: eu vou curtir o carnaval. No sábado nós estávamos no retiro da igreja, e recebo um telefonema: o fulano estava pulando o carnaval, entrou num ônibus meio bêbado, escorregou da escada do ônibus e caiu. E o ônibus que vinha atrás esmagou o crânio dele. Ele pensou que ele ia curtir o carnaval. E nem sabia que aquele dia seria a sentença da sua morte. Sem saber eu se ele teve chance de se arrepender. Não deixe para amanhã. A Bíblia diz que hoje é o dia oportuno. Se você escutar a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração. Hoje pode ser o dia mais importante da sua vida, o dia da sua salvação. Mas em último lugar, meus amados irmãos, versículo 34, diz que houve alguns homens que se agregaram a Paulo e creram. E a minha oração nesta noite é que haja alguém aqui que vai crer no Senhor Jesus. Porque a fé vem pelo ouvir. E eu tenho convicção disso. Eu só posso falar aos seus ouvidos. Mas o Espírito Santo pode falar ao seu coração. O Espírito Santo pode tirar a venda dos seus olhos, o Espírito Santo pode tirar o tampão dos seus ouvidos, o Espírito Santo pode arrancar o seu coração de pedra e dar a você um coração de carne, o Espírito Santo pode regenerar você nesta noite, o Espírito Santo pode fazer de você uma nova criatura nesta noite, o Espírito Santo pode alcançar a sua vida e você hoje se render aos pés de Jesus e ser salvo.